Gênesis capítulo 6. Homens ou anjos tiveram relação sexual com as mulheres? Hoje, eu, pastor Jorge Luiz, vou fazer o review desta obra, a Torá, a lei de Deus entregue a Moisés. Esta obra é responsável pela tradução original do texto hebraico para o português. Você sabia que o texto hebraico é responsável pela maioria dos textos do Antigo Testamento? Pois bem, nós vamos trabalhar o assunto de Gênesis capítulo 6 e você terá a oportunidade de adquirir essa obra. Esta obra vai fornecer para você, juntamente com as demais Bíblias que você tem, uma probabilidade maior de um acerto na interpretação do texto da Bíblia Sagrada. Portanto, não saia daí. Deixe teu like, deixe o teu joinha, compartilha com teus amigos e vamos juntos. Vamos para o review. Shalom, shalom pessoal, eu sou o pastor Jorge Luiz e hoje venho apresentar para vocês essa imensa obra. Torá, a lei de Moisés. A Torá, ela vai ser fiel à tradução do original. Essa obra é editada pela editora Sefer. Essa obra das demais obras já traz um grande diferencial, que é: enquanto as demais obras são abertas da esquerda para a direita, essa obra é aberta da direita para a esquerda. Quando você abre, você se depara-se com 3 folhas muito bem trabalhadas. 3 folhas em azul. Na sequência, nós temos aqui aqueles que ajudaram com a realização dessa obra. Nós temos o Templo Israelita Brasileiro Ohel Yaakov, temos a participação do Centro Judaico Sefaradi em Jerusalém, também participou, e o Templo Israelita Brasileiro Ohel Yaakov. Temos também o apoio cultural de Hevra Kadishá, todos eles participando na realização desta obra. Na folha de rosto, nós temos a edição revisada e ampliada da obra A Lei de Moisés e as Haftarot, e temos a tradução, explicações e comentários do rabino Meir Matzilian Melamed. Ele é o responsável pelos comentários nesta obra, como também pelo próprio comentário do Rashi, judeu evalcionado pelos judeus, um rabino, evalcionado pelos judeus, que vai comentar a maior parte da Torá. Na sequência, nós temos também, quando chegamos aqui nessa página dos livros, temos os livros vindo do grego, que aí nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que em hebraico, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Outro ponto importante para destacarmos nesta obra é que, como os judeus fazem a leitura em um sábado, era impossível ler toda a Torá em um sábado. Por isso, eles dividiram a leitura em parashá. Parashá é porção e o plural, parashot, é porções. Logo, essa leitura é dividida em porções, conhecido como as parashots. E nesta obra, do hebraico para o português, também está dividido desta forma para facilitar a leitura, tempo de leitura, e assim qualquer um de nós temos condições de ler a obra observando as parashots, ou seja, as porções. Podemos dar uma olhada aqui nessas porções por aqui. Temos a porção Bereshit, Noah, Lech Lechá, Vayerá, e assim sucessivamente. São as porções, de forma que você pode ler a Torá observando essas porções. Por exemplo, Lech Lechá é aquela porção quando Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vem para uma terra que eu te mostrarei. Essa é a expressão Lech Lechá.
lech lecha. Na sequência, nós temos uma sequência de bênçãos que os judeus ministram em certas ocasiões. Como, por exemplo, a bênção Hagomel. Essa bênção geralmente é ministrada quando um judeu faz uma viagem de barco ou de avião, atravessando o oceano, ou quando sai de uma doença muito grave. Eles mencionam essa bênção, conhecida como bênção Hagomel. Nessa bênção, lê-se a seguinte ministração: Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam. E para a vossa comodidade, está traduzido aqui: bendito seja tu, eterno, nosso Deus, Rei do universo, que, apesar de não merecê-lo, me concedeste todo o bem. Então aqui temos a bênção em hebraico transliterado e a tradução dessa mesma bênção. Na sequência, temos a bênção do Bar Mitzvah, quando o garoto judeu, com aproximadamente 13 anos, passa a ser responsável pela própria vida espiritual. E o pai deixa de ser responsável pela vida espiritual desse garoto, ele agora passa a ser responsável, atenção, pela vida espiritual, não pela vida física, porque ele é de menor. E nesse caso, o pai ministra sobre ele essa bênção Bar Mitzvah. E assim sucessivamente, temos a bênção Pará Olê, e todas elas com o texto em hebraico transliterado e também com a tradução para o português. Observando ainda a obra, ela tem o texto hebraico do lado direito e o texto em português do lado esquerdo. O comentário em hebraico do lado direito, ou seja, na sequência do próprio texto em hebraico, e o comentário em português do lado esquerdo, assim como está também o texto em português do lado esquerdo. Uma observação importante é que essa obra é muito, muito, muito próximo do original, eu diria fiel, totalmente fiel ao original. E por que digo isso? Nas nossas Bíblias, na tradução do capítulo 6, há uma grande discussão quanto a uma frase hebraica que ali aparece, que é a frase Binei Ha-Elohim, que nas nossas Bíblias é traduzido como filhos de Deus. E, dado algumas interpretações, alguns interpretam que esses filhos de Deus são anjos que tiveram relação sexual com mulheres. Esta obra já traz o texto totalmente diferente. E nós podemos observar, se você analisar aqui, está dizendo assim: e foi quando começou o homem a multiplicar-se sobre a face da terra, e nasceram filhas a eles, e viram os filhos dos senhores, que as filhas dos homens eram formosas. Por que eles traduziram para o português como filha dos senhores a expressão Binei Ha-Elohim? Porque a expressão Elohim pode ser traduzida como anjos, como juízes, como senhores, como Deus, como deusa, como deuses, e assim sucessivamente. E veja que coisa maravilhosa, essa obra traduz a frase Binei Ha-Elohim como filho dos senhores, ou seja, qualquer pessoa que lê o texto em português, lendo a expectativa, a partir da expectativa dessa tradução, com certeza não vai ser influenciado para pensar que foram anjos que desceram do céu e tiveram relação sexual com as mulheres da época. Portanto, é uma obra indispensável para quem quer fazer uma boa exegese do texto bíblico. Claro que, juntamente com as demais Bíblias, vai ser uma grande ferramenta para te ajudar na interpretação do texto bíblico. Por isso, fica aqui a minha recomendação a esta grande obra, a Torá, a Lei de Moisés, entregue por Deus no Monte Sinai. Que Deus te abençoe e que a bênção do Eterno esteja sobre as vossas vidas.